professor? Já? Aonde? Escola Superior? Foi? Então você vai orar pelo seu professor aqui hoje. Amém, igreja? Senhor meu Deus e soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, o qual tem operado milagres, sinais e maravilhas em meio do teu povo. Aqui está, Pai, a tua amada, eleita e santa igreja, esperando o momento mais especial do culto, que é, Pai, a pregação da tua palavra. Deus Todo-Poderoso, o pastor Eliseu já está na tua presença, já está envolvido, Pai, pela unção e pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, que neste momento o Senhor possa, Pai, nos dar tudo que nós precisamos para que nós venhamos entender nesta noite a tua palavra e que o Senhor possa, através da mensagem que Ele irá pregar nesta noite, operar milagres, operar sinais, operar renovo e manifestar sobre nós a tua vontade. Deus, mostra nesta noite, através da tua palavra, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é glorioso e misericordioso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Os que podem, abra a sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Eu vou ler um versículo, mas eu não vou deter a pregação nesse versículo. Para ganharmos tempo, eu vou ler um versículo, tem tudo a ver com o que vou pregar, óbvio, com o texto, mas nós vamos trazer uma pregação de forma expositiva, vamos expondo a intenção do texto e suas comunicações. O versículo 9 diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Que bom estar de volta a esta casa. Minha gratidão a Deus, ao pastor Abinair, a todo o corpo de obreiros, meu amigo pastor Arnold e toda a sua equipe. Que Jesus os use cada vez mais, os conduza em sabedoria, rever amigos que aqui exaltam a Jesus e pregam a sua bendita palavra. Enquanto eu prego, citarei nomes de cada um deles. A todos os irmãos e irmãs aqui presentes, que o Senhor Jesus vos dê graça, que mesmo enfrentando o cansaço, vocês vieram orar, cantar e ouvir a palavra de Deus. Que Deus fale aos vossos corações. Diga amém. Cada facção de israelitas tem seus profetas para defendê-la. Cada grupo tem um tipo de profeta que defende aquele grupo. Essa é a condição em que Israel está no tempo do profeta Elias. Haviam profetas comprometidos com Baal, profetas comprometidos com o jeroboamismo, a cultura que Jeroboão estabeleceu de imitação de altares profanos,
E há também profetas comprometidos com Deus, apesar de serem poucos, reconhecidamente. No secreto, Deus tinha mais 7.000, explícitos, evidentes, corajosos, e porque lhes havia chegado o tempo certo. Temos Elias e Eliseu. Esses dois homens serviram como principais teólogos e pregadores, que levavam adiante a crença, a palavra, a lei de Deus diante de tantos falsos profetas e falsos deuses. Depois deles, nós temos identificado, como eu já disse, no secreto, Deus tinha muitos identificados, nós temos Elias, Eliseu, Micaías e alguns que são chamados de homem ou homens de Deus. Porém, esses dois, eles são a ponta da lança daquilo que pode ser chamado de um equilíbrio entre sofrimento e ministério. Até eles não se vê de modo natural o profetismo e a perseguição andando juntos. Pela primeira vez, as Escrituras Sagradas vai associar a partir deles a proclamação profética e o sofrimento. Isso vai perdurar pelo restante do Antigo Testamento. Vem a encarnação de Cristo, vem os apóstolos, e isso é contínuo. Porque compromisso com a verdade pode ser um estilo correto de se viver, nunca um estilo de vida seguro para se escolher. Verdade, é bom escolher o lado da verdade. Agora, dizer que é fácil, não, nunca será fácil escolher o lado da verdade. E eles escolheram o lado da verdade, que é o lado difícil, que é o lado em que se carrega a cruz. E eles não diriam como nós, por muitas vezes, falamos, eram mais que vencedores na intenção com que falamos. Porque quando as Escrituras Sagradas dizem que somos mais que vencedores, ela não está prometendo que nós vamos vencer todas as lutas. Ela está dizendo que quem está em Cristo é alguém que vai além dos seus limites. É alguém que parece não desistir, mas é alguém que continuou mesmo desistindo por dentro. É alguém que parece que sempre orou de joelhos, mas ele só chegou até aqui porque nem de joelho conseguiu orar. Deitou e só chorava e sem palavras, como Ana, sussurrava, mas conseguiu chegar. É gente que vai além do seu limite. Não são aqueles que colecionam troféus. Então eles enfrentaram sim as perseguições, amaram mais a fé em Deus do que a própria vida, do que o próprio conforto. Elias, no capítulo 18, enfrentou os falsos profetas, e assim ficou evidenciado que Baal não era Deus. E após a resposta de Deus, visível com fogo, Elias conseguiu o que queria, trazer o povo de volta para Jeová. Todo o povo se prostrou e disse: só o Senhor é Deus. Quando o povo confirma só o Senhor é Deus, o povo está dizendo Baal não é Deus. E o próprio povo pegaram os falsos profetas e trouxeram a Elias para que Elias os matasse. Elias é a espada de juízo para os idólatras, e através de Elias Deus os matou. Foi o povo. Interessante. Elias expõe os falsos profetas, mas quem traz os falsos profetas para o juízo foi o povo. Hoje o nosso povo é covarde, e quando alguns pastores ou pregadores expõem os falsos profetas, a maioria daqueles que estão entre o nosso povo nos chamam de polêmicos, porque quem fala a verdade é polêmico.
Então, se eu chamo os profetas que denunciam falsos profetas de polêmicos, é porque eu sou covarde, pois mesmo eu sabendo que os falsos profetas estão falando, eu não tenho coragem de expor esse falso profeta que me alimenta, pregando para mim aquilo que eu gosto de ouvir. Então esse povo, quando foi confrontado, trouxeram os falsos profetas e Elias os matou. Isso é um convite à igreja, não a matar, porque a nossa espada hoje não é de aço, a nossa espada é a espada do Espírito, e através dela nós podemos fazer com que os falsos sejam extirpados, tirados, enquanto os verdadeiros dependentes de Deus sejam de fato reconhecidos e honrados entre nós. Por isso precisamos da palavra para termos o discernimento. Esse povo que traz os falsos profetas a Elias e Elias os mata, fizeram parte do avivamento, foram avivados e não aceitaram mais ser enganados. Mas no capítulo 19 é onde eu quero basear a minha mensagem. Há algumas comunicações. Um dos métodos de entendermos um texto, uma história, uma narrativa, é perceber as comunicações. Quem está falando, o que está falando, sobre o que está falando. Então, quem fala? Acabe e Jezabel, anjo, Elias, Deus. Sobre o que falam? Sobre Elias e sua vida. Tanto Jezabel, Elias, anjo e Deus falam sobre Elias e sua vida. Esses falam, quem fala, sobre o que falam, sobre a vida de Elias. Para quem falam? Acabe fala a Jezabel, Jezabel fala a Elias, Elias fala a Deus, o anjo fala a Elias e Deus também fala com Elias. As comunicações são entre Acabe e Jezabel, o anjo e Elias, Elias e Deus, Deus e Elias. Então quem começa falando? O autor registra o que Acabe fez. Acabe fez saber a Jezabel, versículo 1, tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, o narrador está narrando um acontecido. Ele não fala todas as palavras de Acabe, mas ele sabe o que Acabe falou. E o que Acabe falou ele contou a Jezabel, o marido falou para a esposa, tudo o que Elias havia feito, acréscimo, como matara todos os profetas, não é matou, é como matou. O cabra é detalhista, toda esposa queria ter um marido desse, ele é detalhista, ele olha só o versículo 1, ele comunicou tudo quanto Elias havia feito, como se ela não soubesse, mas ele comunica tudo quanto Elias fez. Quem sabe é a partir do 18, quando Elias o confronta, o convida para uma cruzada evangelística. Na cruzada fica provado que Baal não é Deus, os falsos profetas são envergonhados e mortos, e ele vai falando, e ele fala como os profetas também morreram. No tudo aqui está a vergonha dos deuses, e profetas mortos está mostrando a vergonha dos profetas. Então, na comunicação de Acabe, nós temos que a vergonha dos deuses consiste na vergonha dos seus profetas. Se os profetas foram envergonhados, os deuses também foram envergonhados. Se os profetas faliram, é porque os deuses desses profetas também são falíveis. Se os profetas caíram, é porque os deuses desses profetas caíram. Se os profetas já não existem porque morreram, os deuses desses profetas também não existem, vida eles não têm. Trazendo para nós
que somos profetas, porque temos a palavra de Deus na nossa boca e não apenas o dom da profecia, nossa vergonha consiste também na vergonha do nome do Senhor. Nunca pense que o que você faz não atinge o nome de Deus, porque nós somos representantes de um reino, súditos. Nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, ou imitadores de Cristo. Jesus compartilhou conosco uma característica ímpar. Ele disse: eu sou a luz do mundo, em João. E depois ele disse no Evangelho segundo escreveu Mateus: vocês são a luz do mundo. Então, do jeito que eu brilho, vocês brilham. Nunca pense que o que você faz não incomoda o nome de Deus ou o próprio Deus. Não é à toa que a oração base é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ninguém pode orar em nome de Deus se seu comportamento envergonha o nome do Deus a quem você ora. Quando Natã veio exortar Davi, Natã disse: por tua causa, o nome de Deus está sendo envergonhado entre os inimigos dele. Em Josué capítulo 7, quando Acã pecou, Josué caiu de joelhos diante da arca e disse: Senhor, o que será agora do teu nome? Quando Deus disse a Moisés que mataria o povo e Moisés seria o novo Abraão, porque Deus disse: de ti levantaria uma grande nação, Moisés disse: o que dirão de ti? Ou seja, Moisés preocupado com a reputação de Deus. Enquanto nós pensamos: nada a ver, nada a ver. É por isso que muitos, disse Paulo, morrem e estão doentes, porque o Senhor disse assim: do meu nome eu sou zeloso. O único atributo na Bíblia de Deus elevado a 3 é santidade, santo, santo, santo. Ele leva a sério a santidade do nome dele. Ou seja, a vergonha dos profetas envergonha o nome do seu Deus. O juízo um dia virá. Não sei os pais de hoje. Pastor Luiz Carlos, esse tipo de pai eu jamais queria ser, se não faz o que eu vou falar aqui agora. Quando um jovem ia cortejar uma moça, o pai da moça perguntava: qual o sobrenome de sua família? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Eu sabendo quem é seu pai e sua mãe, você pode conversar com a minha filha. Ou seja, onde um filho chegava, ele estava carregando o nome dos pais. Ele estava carregando o nome da família. Aqui nós temos itinerantes: pastor Luiz Carlos, cantor Messias, um cantor Douglas. Onde chega? Onde você congrega? Quem é seu pastor? Por que isso? Porque você está carregando o nome de sua igreja. Mas existem pregadores ou cantores que não carregam o nome de igreja nenhuma. 30 dias de agenda, não ceia, não congrega. Não tem compromisso nenhum com uma igreja local, nem com um pastor local. E aí, de onde você vem? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. É o Satanás pregando lá na igreja. A vergonha dos profetas evidenciam a vergonha dos deuses. É por isso que Elias tem zelo pelo nome de Deus e é profeta verdadeiro, porque seu Deus é verdadeiro. A realidade, a verdade na vida e no caráter de Elias evidencia que o seu Deus é verdadeiro. Então, nas palavras de Acabe, na comunicação de Acabe, nós temos essa lição: a vergonha dos profetas envergonha o nome dos seus deuses. Segundo lugar, nós temos a comunicação de Jezabel. Versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: assim me façam os deuses. Eu perguntaria: que deuses? Elias já acabou de provar que eles não existem, que não são de nada. Mas olha em nome de quem ela ora: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas, ela marca a hora, a bicha é o cão. Se amanhã a estas horas eu não
puser a tua vida como a de um deles. Olha o que ela está dizendo é o seguinte: que os deuses façam comigo pior do que o que você fez com os falsos profetas, com os meus profetas, se amanhã eu não te matar do jeito que você matou eles. Entenda, irmãos, que na comunicação dela, o que está explícito na comunicação dela é que o ódio que ela tem pela verdade aumenta quando ela percebe que a mentira que ela ama foi desmascarada. Eu vou repetir. O ódio que ela tem pela verdade aumenta quando ela percebe que a mentira que ela tanto ama foi desmascarada. Porém, ela ama tanto a mentira que ao invés de se prostrar e dizer: Elias fez isso, é melhor eu me converter ao Deus de Elias. Não, ela não se prostra diante da verdade. Por quê? Porque ela ama a mentira. Ela não mente apenas, ela ama a mentira. Por isso que Apocalipse diz que de fora vai ficar mentirosos, e quem ama a mentira? O mentiroso simplesmente não fala a verdade, foge da verdade. Mas quem ama a mentira odeia a verdade, porque não tem como, ou ama um ou ama outro. O ódio dela pela verdade aumenta porque a mentira, deuses que ela ama, foi desmascarado. Deuses. Quem ama falsos profetas, obviamente, vai odiar os verdadeiros. Então, quando alguém me diz ou diz para a igreja: odeio esse cara, odeio essa igreja, odeio o pentecostalismo, eu sei o que tu ama. Seus amores são evidenciados pelos seus ódios. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, tem que amar um e odiar outro. Quem ama a frieza, o congelamento, o engessamento do culto, odiará o pentecostalismo. Quem ama uma doutrina que eleva um atributo de Deus, soberania, e desfaz o outro, justiça, odiará a mensagem evangelística, tentando convencer o pecador do seu pecado e da graça de Deus. Só quem estuda sabe o que eu estou falando aqui. Então, os seus amores evidencia também o que você odeia. Então, odiar o profeta verdadeiro é também odiar o Deus desse profeta. Porque não há profeta se não houver Deus que levante esse profeta. Aí sabe o que eu aprendo com Gesa? Fira o falso profeta, e os admiradores dele vão tentar ferir você. Quem ama seus pecados vão sempre odiar quem prega contra seus pecados. Um conselho que Lutero deu a seu amigo Melancton, a Filipe Melancton, Lutero disse assim: pregue de tal forma que, se as pessoas não odiarem seus próprios pecados, vão odiar você. Mas aí você escolhe se você quer ser popular, feliz ou fiel. Você é popular quando você faz as pessoas felizes. Você é feliz quando você se faz feliz. Você é fiel quando você abre mão da própria felicidade, às vezes, só para agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A verdadeira fé não é para Deus me agradar, é para eu agradar a Deus, ainda que Deus me desagrade. Isso é fé. O mundo caído vai odiar sempre a verdade, tá, gente? E vai sempre defender a mentira. Mas é engraçado que ela diz assim: em nome dos deuses eu conjuro que amanhã eu te coloco como os profetas. Ou seja, deuses mortos, profetas mortos. Ela quer colocar Elias no mesmo nível dos mortos. Mas os deuses são de baixo, pó, barro.
Os falsos profetas são de baixo, porque são falsos. Elias é de cima. Aí eu faço uma pergunta: o que é de baixo destrói quem é de cima? Deixa eu fazer uma pergunta retórica, se é retórica você sabe a resposta. Os deuses existem? Se os profetas morreram, deixaram de existir. Os falsos profetas existem? Mas Elias ainda está de pé, sim ou não? Lá vai a pergunta: o que não existe tem possibilidade de destruir o que existe? Se é calúnia, não existiu. Se é mentira, não existiu. Então fica com a verdade. A verdade é o que existe. Só que Elias não pega isso. Coração de profeta é mundo que só Deus caminha e conhece o mapa. Elias poderia se levantar o dedo e dizer: manda ela vir aqui e matar essa mulher toda mesmo. Elias, que quando os camaradas disseram: o homem de Deus desce, ele diz: desço não, vai descer é fogo do céu. O soldado vira carvão. Veio outro grupo: o homem de Deus desce, se eu sou isso meu, vai descer fogo do céu. O soldado vira churrasco na hora. É o mesmo, pastor, é o mesmo. 100 homens armados, 102, né? Armados, o cabra encara e mata em nome do fogo de Deus. E agora um recado de Jeza faz Elias pedir a morte. É porque, irmão, ministério cansa. Verdade dói. Não é só em quem ouve, é em quem fala. Por isso que a maioria dos profetas menores começa assim: peso da visão que veio ao profeta tal, porque ele sentiu o peso do que viu. E quem nunca sentiu o peso da chamada, ou não tem chamada, ou a chamada é bem levinha. Elias sentiu o peso da chamada nesse dia. Vendo Elias, se levantou e, para escapar com vida, deixou ali o seu moço, e o cabra fica. Eu não ficaria. É Elias, é o profeta Elias. E quando Elias está debaixo de ameaça, o moço, o servo, diz: ok, estou indo embora, e tu fica aí. E ele deixa Elias sozinho, e sozinho Elias vai orar. Então ele pede a morte. Por favor, responda, seja sincero, não inventa não. Elias está fraco, sim ou não? Desanimado, sim ou não? Mas olha o que é que ele diz assim: Senhor, toma agora a minha vida. Pode dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jezabel disse: eu te mato. Ele vai orar e diz assim: me mata o Senhor. Está fraco? Está. Desanimado? Está. Mas está reconhecendo quem é que tem poder na vida dele. Ela não tira a minha vida, mas o Senhor tira. Tira a minha vida agora, Senhor. Por isso que eu gosto de dizer que um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Fraco! Mas é na fraqueza que está evidenciado quem está no controle da vida dele. Jezabel, em sua fúria, diz: em nome dos deuses te mato. Elias, em fraqueza, diz: só há um Deus que tem poder sobre a minha vida. Elias ora pedindo a morte. Elias ora como um frustrado. Ele diz assim: eu não consegui ser melhor do que meus pais. Deus não chamou ele para ser melhor que ninguém. Deus o chamou para ser melhor naquilo que é para ser o quê? Profeta. A gente não tem que ser melhor que os outros em comparação. Temos que ser melhor que nós mesmos a cada dia. Ele enfrentou mais de 800 profetas e agora foge de uma ameaça. Você diz assim: nem parece ser o mesmo. Isso é verdade, porque depois daquele não vai ser o mesmo. No final você entende isso. Quando Elias ora, o anjo vem. O anjo só veio depois que Elias orou. Orou em fraqueza, mas o anjo veio.
que o poder não está nem sempre em quem ora e nem sempre na oração. A oração não é eficaz por causa de quem está orando. Ela é eficaz pela graça de quem escuta. Porque o cabra está fraco, dormindo, querendo morrer. Aí o anjo vem, mas só vem depois que ele ora. Está fraco, sim ou não? O anjo veio, sim ou não? Mas só depois que ele orou. Tem jeito não. Tem que orar. Pastor, eu estou fraco. Vai orar. Pastor, eu não consigo nem orar. Vai orar e dizer que você não consegue orar. E quando você disser, não estou conseguindo orar, você já está orando. O poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Tem que orar. Está fraco, quer morrer, mas está orando. Aí vem o anjo. Porque o anjo de Deus não trabalha na terra se a gente não orar. Daniel orou 21 dias. No 21º dia o anjo desceu e disse assim: sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Se você deixasse de orar antes, nós não desceríamos. Como você persistiu, a gente conseguiu descer. Porque enquanto você ora aqui, a gente desce de lá. Parou de orar aqui, a gente não desce de lá. Atos 12, o anjo livra Pedro da prisão, mas a igreja está orando aqui. O anjo tira Pedro da prisão, mas é a oração da igreja que tira o anjo do céu. Ministros do céu não se movem na terra se a oração de quem está na terra não mover o céu. Não adianta você tomar posse de música, você cantar aba, você ir atrás da irmã do manto. Se você não ora, vai continuar do mesmo jeito. Jesus orou no Getsemane, chorou. Depois os anjos vieram e o consolaram. E a oração de Elias, me responde por favor, a oração de Elias contrariou ou não a palavra de Jezabel? Sim, porque ela disse, eu te mato. Elias orou e disse, mata não, só o Senhor me mata. Então ele contrariou a palavra de Jeza. Aí agora veio o anjo o tocou e disse assim, levanta, versículo 7, levanta e come, porque longa é a tua caminhada. Primeiro Acabe, segundo Jeza, terceiro Elias, quarto o anjo. O anjo também contrariou Jeza, porque Jeza disse, vou te matar, quem está morto parou. Então se ele está morto, ele está parado. Mas o anjo vem e contraria Jezabel. Ela te quer parada, mas eu te quero andando. Levanta, anda, porque longa é a tua caminhada. Não parou aqui, Elias, não acaba aqui. É para avançar. A palavra de Jezabel entrou. O anjo tira, caminha mais um pouco. Porque a mensagem de Jeza nasce no ódio. A mensagem do anjo nasce no amor de Deus. Levanta, profeta, tem muita coisa ainda. Ele desistiu da vida, o anjo não desistiu dele. O anjo chama e o toca 2 vezes. Está preparado para dar glória a Deus? Versículo 8. Levantou-se, comeu, bebeu, e com a força da comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Ali entrou numa caverna. Aqui ninguém me vê, aqui ninguém me ouve, aqui ninguém pede oração, aqui ninguém quer me ouvir pregar, aqui ninguém quer me ouvir cantar, aqui ninguém me alcança, aqui eu estou escondido. Aqui eu posso deixar minha fraqueza me dominar sem ninguém me envergonhar. Aqui ninguém me vê, aqui ninguém me ouve, aqui ninguém me vê, aqui ninguém me ouve. Que fazes aqui, Elias? Aqui ninguém me vê, que fazes aqui? Aqui ninguém me ouve, que fazes aqui?
Aqui ninguém me dá ordem alguma. Que fazes aqui? Eu gosto de Deus dizendo que fazes aqui, porque se Deus dissesse o que fazes aí, era Deus aqui e ele lá. Deus diz o que fazes aqui, quer dizer, você estava lá no monte arrebentando, eu estava lá com você. Estava todo mundo te vendo orar e fogo do céu descer, eu estava com você. Agora que você está na caverna, desanimado, querendo abrir mão da vida, querendo desistir de tudo, tu pensa que eu te deixei? Eu também estou aqui. O que fazes aqui? Aí deixa eu fazer uma pergunta só para quem está ligado e não dormiu ainda. Quem está falando aqui com Elias? Responde mais uma vez, quem está falando aqui com Elias? Então faz assim com a mão. Assim, baixo, nível, pode baixar o nível. Então bora falar, quem foi comunicando? Diga, Acabe, Jezabel, Elias, anjo, e por último, subiu o nível, irmão do mensageiro, subiu o nível da comunicação, mudou a fonte das palavras. É ele quem está falando agora. E quando ele fala, ele garante a presença dele. Que fazes aqui? Você não tem minha presença sem ter minha palavra. Eu estou aqui falando contigo. E você não tem minha palavra sem ter minha presença. Você está me ouvindo, mas eu estou aqui. Que fazes? Eu gosto disso. Deus não perguntou assim, que foi? Deus poderia falar assim, ó, fica triste, não. Uai. É Elias. É o leão dos profetas. Se ele tem um ministério de leão, Deus vai tratá-lo como filho de leão. Jeremias disse, o Senhor enganou eu, o Senhor me iludiu, e iludido fiquei. Quem já estudou Jeremias sabe como é que Jeremias falava, irmão. O cara queria transformar a cabeça em uma fonte de água, para chorar, de noite e de dia. Aquelas músicas que tu já está na prova e fica escutando. Eu estava numa vigília, cara, e o cara começou a cantar. Eu tô voltando pra casa, não consigo dormir. Já deitei no travesseiro, meu Deus, me tira daqui, rapaz. Quem tá em depressão, irmão? Não, mano, bora cantar Ser Valente, pelejando com Jesus. É, irmão. Elias é leão, Deus vai tratá-lo como filho de leão. Jeremias disse, o Senhor me iludiu, iludido fiquei. Aí Deus disse, se competindo com homem você já cansou, imagine quando eu te colocar para competir contra cavalos. Tem uns homens aí que tem que ler Jeremias, irmão. Ezequiel disse, Senhor, não querem me ouvir pregar, eles têm um semblante fechado. Aí Deus disse, eu transformo tu em cara de pedra. Olhe para eles com cara de pedra. Se eles encaram de lá para cá, encare também daqui para lá. Por que
eu estou dizendo isso? Porque Deus diz assim: que fazes aqui? Deus está perguntando pela missão, não pelo sentimentalismo. Aí ele entra no sentimentalismo: eu tenho sido zeloso, os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, só tem eu, e querem me matar. Aí Deus diz no 11: sai fora daí de dentro e fique em pé aqui no monte na minha presença. Aí Deus veio no silêncio, no versículo 12. Que fazes aqui? A voz é mansa, sim ou não? Mas a pergunta não é pelo sentimento, é pela missão. O que você está sentindo? Não é pelo sentimentalismo, é pela missão. Você vai focar no sentimento que dói ou na missão que Ele te deu? Se você foca no sentimento, você se tornará alguém sentimentalista e frustrado ou parado devido às lutas. Foca na missão. Quando o sentimentalismo começou a cercar o ministério de Jesus, Pedro disse: tem misericórdia, sentimentalismo, de ti, mestre, tu não irás para a cruz, para trás de mim, Satanás. Judas veio com sentimentalismozinho na mesa: quem é que vai te trair, mestre? Aquele que põe a mão comigo no prato. Tu é o diabo entre nós aqui, faz logo o que tu quer fazer. Pilatos olhou para ele e disse: tem dó de si mesmo? Fala alguma coisa. Eu estou com dó de tu, eu quero te defender. Fala alguma coisa. Eu tenho poder para te matar e para te dar vida. Imagina Jesus: nenhum poder tu teria sobre mim se do alto não fosse lhe dado. Menos. Ele carregando as costas, a madeira principal da cruz, as mulheres batiam no peito, as mulheres chorando, as mulheres clamando. Ele parou, olhou para elas e disse: chorem por mim não, chorem por vocês e pelos filhos de vocês. Por que tudo isso? A minha vida ninguém tira, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Ele sabia da sua missão. Por que você parou? Porque não acreditaram em mim? Sentimentalismo. Por que você parou? Perseguiram eu? Sentimentalismo. Os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, e olha onde a igreja chegou e ainda vai chegar. O que você está fazendo? Parei, recomeça. Chorei, enxuga as lágrimas. Pensei em desistir, pense em outra coisa agora, pense em avançar. O que você está fazendo? Jezabel te quer parado, eu te quero movimentando. O que você está fazendo? Como assim, Senhor? É que o dia tem 24 horas, para dormir é só 8, já dormiu, vaza. Aqui você não está fazendo nada, aqui você agrada a Jezabel. Jezabel te quer parado, eu te quero em movimento. Você dormiu, eu mandei o anjo te acordar. Tu dormiu de novo, eu mandei o anjo te acordar. Tu entrou na caverna, eu vim atrás de tu. E eu te fiz andar 40 dias e 40 noites. Por quê? Eu não te quero parado. Descanse, mas férias espiritual eu não te dou. Por quê? Porque só incomoda Jezabel quem agrada a Deus. E você agrada a Deus se movimentando. Se você não se movimenta, você agrada a Jezabel, mas incomoda a Deus. E se você se movimenta, aí tu incomoda a Jezabel, o sistema que se opõe ao profetismo, mas você agrada a Deus. É assim que funciona, irmão. O quê? Mundo incomodado, igreja incomodando.
Igreja acomodada, mundo acomodado. Deus é soberano e Ele determinou isso. A igreja incomodar o mundo, a luz encarando as trevas. Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Quer dizer que é a igreja que vai avançar. O mundo vai tentar se defender, mas não vai conseguir. A igreja vai para cima. Se movimente. E se você não incomodar, Deus vai incomodar você. Aí eu te pergunto, será que não é melhor ser amigo de Deus e inimigo do mundo? Eu acho que vale a pena. Aí eu corro. Deus repete a pergunta e Ele repete a resposta. E Deus diz assim: agora você vai ungir 3. Ele nunca teve unção para outro, simbolicamente, antes da caverna. Mas agora Ele tem, porque Ele é alguém que cansou. E quando Ele cansa, Deus diz: você não vai ser mais um profeta itinerante. Você vai formar profeta. Eu não disse que não era o mesmo? E naquele dia Deus vai mudar ele. E você pensou que ficou só. Versículo 18. Mas eu tenho mais 7.000. Deixa eu fazer uma pergunta e eu encerro. Deus tinha mais quantos? Se Deus tinha mais 7.000, Ele não precisava ir atrás de Elias. Isso é na visão de muitos. Mas Deus não vai levantar a nova geração sem sarar a velha. Deus não vai levantar ninguém para escrever uma nova história se esse alguém que quer ser levantado não respeita a história de quem veio antes dele. Então Deus está guardando os 7.000, porque alguém treinado por Elias vai liderá-los. Você vai ser mentor de profeta agora. Eu tenho mais 7.000, mas mesmo assim eu vim aqui atrás de você. Porque tem muita gente para fazer, Elias. Mas do jeito que você faz, só você faz, porque eu te chamei para ser diferente. Está preparado para dar glória a Deus? Aí Deus diz: vai lá e chama Eliseu. Ele foi e chamou Eliseu. Aí chegou o dia dele sair da terra. Quando chegou o dia dele sair da terra, ele disse assim para Eliseu: fica aqui. Fica aqui. Eu quero ficar sozinho. Me deixa. Eu estou sentindo que eu vou perder vocês. Lembra de Paulo? Não sei se vou, não sei se fico. Quero ir por amor a Cristo. Quero ficar por amor a vocês. Elias está sentindo que está na hora de vazar. Aí ele quer ficar sozinho e diz: fica aqui. Tu lembra do bestalhado lá atrás? Ele falou assim para o bestalhado lá atrás: fica, me deixa sozinho, cabra. Eu não deixaria. Não é Eliseu Rodrigues, é Elias. Eu grudava em Elias. Quem não grudaria? Elias te mentoreando, cabra vaza e deixa Elias sozinho. O tempo passa. Aí Deus levantou um novo companheiro. Esse novo companheiro ouve a mesma coisa: fica aqui. Eu vou em Betel, vou em Jericó, eu vou em Gilgal, eu vou no Jordão, fica aqui. Eliseu disse: vive o Senhor e vive tua alma, eu nunca te deixarei. Irmão, a voz mansa tirou Elias da caverna. E depois da voz mansa na caverna, um companheiro foi estabelecido. Isso tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. O que nos tirou da caverna do pecado foi a voz do único manso na cruz do Calvário. E a voz de Jesus foi: está consumado. Eu paguei o preço. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi essa a palavra de Jesus que nos tirou da caverna. E depois da voz mansa que nos tira da caverna, das trevas, do pecado e do mundo, veio o Espírito Santo, o Consolador, o nosso Eliseu, que nunca nos abandona.
Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador, e este estará com vós para sempre, e habitará para sempre em vós. Então toda essa igreja só é igreja por causa da voz mansa no Calvário, e por causa do Consolador que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Alguém aqui tem certeza da presença do Espírito de Deus na sua vida? É o Consolador, o companheiro fiel que nunca nos deixou. E quando você chega no último capítulo da Bíblia, está lá juntinho o Eliseu e o Elias, o Espírito Santo e a igreja, o Espírito e a noiva dizem: de fato, irmão, Ele desceu no dia de Pentecostes e não nos abandona, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos erros e falhas. Fique em pé comigo, dando glória a Deus. Senhor, fala com a gente. Senhor, nos ajuda a silenciar as falsas vozes, ou até verdadeiras vozes, mas que geram em nós sentimentos caídos, destrutivos e destruidores. Nos ajuda a guardar somente o que o Senhor diz, o que o Senhor pensa sobre nós. Nos ajuda a guardar a sua palavra. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Pastor Arnold. Irmãos, vamos caminhar para o final? Vamos ficar de pé. Eu quero louvar a Deus muito pela vida de todos vocês. Irmãos, eu quero fazer um apelo encarecidamente. Nossa vigília acontece duas vezes por mês. O desafio da nossa vigília é do tamanho dessa igreja. E essa igreja é muito grande. Nós temos aquilo que o pastor Napoleão Falcão falou na última vigília. A graça de Deus e o apoio do pastor Abinair, que é o presidente desse ministério, juntamente com a sua esposa, a pastora Meire. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos agraciado, mas eu, com uma equipe que é muito abençoada por Deus, temos gigantes para se derrubar. E esses gigantes são altos. Pode ser, inclusive, que eles tenham 4,89 metros, igual Golias. Mas eles não são maiores que o nosso Deus, que está sentado no trono, sendo reverenciado pelas miríades celestiais. Então, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus pela sua grandeza, pela sua onipotência. E eu quero convidar a todos, venha para essa vigília, a primeira e a terça